São 3 da manhã. Você acorda. De novo. Terceira vez esta noite. Caminha até o banheiro pé ante pé. Já decorou cada tábua que range. Quando o jato finalmente vem, devagar, hesitante, você sente aquela coisa que ninguém te avisou. A sensação de não ter esvaziado. Daqui a 1 hora você vai estar de volta. Antes de você voltar para a cama, eu preciso te perguntar uma coisa. Você toma leite todo dia no café da manhã? Porque um estudo de 2026 acabou de revelar uma conexão que praticamente nenhum médico te explicou. E ela pode estar respondendo em silêncio a pergunta que você não tem coragem de fazer em voz alta. Eu sei que essa pergunta soa estranha. Você toma leite há 50, 60 anos. Sempre te disseram que faz bem, que fortalece, que é alimento de criança e de adulto. É exatamente por isso que eu preciso te mostrar o que eu venho percebendo no consultório. Porque tem um padrão escondido aqui. Um padrão que quase ninguém liga a uma coisa só. E talvez a noite não seja a única coisa. Talvez você já tenha reparado que o jato demora a iniciar, que sai em pulsos hesitantes, que termina antes do que deveria. Talvez aquela vontade de urinar volte 20 minutos depois, mesmo você tendo acabado de sair do banheiro. Talvez no shopping, no domingo, você já tenha apertado o passo sem querer, procurando o banheiro mais próximo, fingindo naturalidade. E o que mais incomoda, raramente, é o sintoma em si. É a vergonha de comentar com os filhos, com os amigos. É o medo silencioso do que o próximo PSA vai mostrar. É a sensação de estar perdendo a virilidade pedaço a pedaço, sem ter para quem contar. É a culpa íntima de, talvez eu tenha deixado passar tempo demais. Eu te peço para guardar essa sensação enquanto a gente conversa, porque ela não é falta de cuidado, ela é falta de informação certa. Meu nome é doutora Bianca Rangel e eu quero conversar com você hoje, não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma queixa. Levantando à noite. Jato fraco. Aquela sensação de não ter esvaziado. E o que eu percebi, repetidamente, é que os sintomas que mais preocupam os homens, depois dos 55, raramente chegam de repente. Eles se constroem hábito a hábito, em silêncio, durante anos. E entre todos os hábitos que eu investigo nesses casos, um aparece com uma frequência que me fez parar para olhar com outros olhos. O copo de leite no café da manhã. Hoje eu vou te mostrar o que acontece dentro do seu corpo, hora a hora, dia a dia, semana a semana, mês a mês, quando esse copo de leite vira rotina depois dos 55. E no caminho, eu vou te apresentar uma pessoa real que viveu exatamente o que talvez esteja acontecendo com você. Presta atenção até o fim, porque a parte mais importante vem na metade do vídeo, e ela conecta tudo de um jeito que poucos médicos conectam em consulta. Para você entender o que eu venho investigando, eu preciso te explicar uma coisa sobre a próstata depois dos 55. Pensa na próstata como uma esponja. Quando você tem 25 anos, essa esponja é firme, responsiva, equilibrada. Ela absorve os sinais hormonais e responde na medida certa. Depois dos 55, alguma coisa muda. A esponja vai ficando mais frouxa, mais sensível, mais reativa. E o que ela fazia antes com tranquilidade, agora ela faz com exagero. A mesma quantidade de sinal hormonal que entrava no seu corpo aos 30 anos, agora causa um efeito muito maior. Esse é o cenário base. E é dentro desse cenário que o copo de leite entra. O leite, especialmente o integral, contém 3 componentes que tocam essa esponja diretamente. E olha que curioso, praticamente nenhum médico fala disso em consulta. Eu mesma só fui notar o padrão depois de muitos casos parecidos. O primeiro componente é o IGF-1, um fator de crescimento similar à insulina. Quando o leite cai no seu sangue, esse fator dispara em todas as células do corpo um sinal de crescer. Para um corpo jovem, esse sinal é até útil, porque o corpo jovem está se construindo. Para um tecido prostático já em fase de hipersensibilidade, esse mesmo sinal não é neutro. Ele encontra um terreno que está pronto para responder demais, e é aí que mora um dos pontos que eu mais investigo nos casos que chegam até mim.
O segundo componente é o cálcio em excesso. Repara que eu disse em excesso. Não é o cálcio em si, é a quantidade. O cálcio, em quantidade alta, compete diretamente com a forma ativa da vitamina D no organismo. E a vitamina D, na sua forma ativa, é uma das principais aliadas do tecido prostático. Quanto menor a disponibilidade dela, menor a proteção que a próstata recebe. É como apagar uma luz num cômodo onde você precisa enxergar bem. O terceiro componente são os estrogênios e andrógenos bovinos residuais. Eles aparecem em quantidades pequenas, mas se somam à carga hormonal já desbalanceada do homem acima de 55. E contribuem para um perfil interno menos favorável do que parece à primeira vista. Antes de a gente entrar no que acontece dia a dia dentro do seu corpo, eu quero te apresentar o Luiz. Luiz tem 63 anos, é comerciante em Belo Horizonte e a vida inteira tomou leite no café da manhã. Um copo grande, batido com café preto, todo santo dia, desde criança. Era ritual. Era a memória. Era a primeira coisa antes de abrir a loja. Ele me procurou porque tinha começado a se levantar 2 vezes por noite para urinar, e a esposa, que reparou primeiro, insistiu que ele marcasse uma consulta. O exame de PSA dele estava no limite. Não alterado, mas no limite. Aquele tipo de resultado que o médico olha e diz, vamos acompanhar, e que deixa o homem dormindo pior do que antes. E a primeira frase que ele me disse, sentado na minha frente, foi essa. Doutora, é a idade, né? Meu pai passou pela mesma coisa. Eu te peço para guardar o nome do Luiz, porque ele vai voltar daqui a pouco. E o que aconteceu com ele é exatamente o que pode estar acontecendo com você agora. Antes de eu te mostrar o que acontece dia a dia dentro do seu corpo, eu quero te propor uma coisa. Troca o leite do café da manhã por água, chá ou café preto durante 7 dias. Só isso. 7 dias. E volta aqui para me contar nos comentários se você notou alguma diferença na hora de urinar, no jato, na quantidade de vezes que você levanta à noite, na disposição da manhã. Eu vou estar lendo cada comentário, um por um, sem exceção. Agora deixa eu te mostrar o que esse copo de leite faz, hora por hora, dentro do seu corpo. A história começa nas primeiras 12 horas, e é onde mora o sinal silencioso. Você terminou de tomar o copo de leite. Em até 4 horas, o que o seu corpo faz e você não sente é disparar um pico de IGF-1, esse fator de crescimento que circula no sangue dando, em todas as células, a ordem de crescer. Para um corpo de 25 anos, esse sinal é até útil. Para um corpo de 60 anos, com a próstata já mais frouxa e mais sensível, é como apertar um botão de aceleração que ninguém pediu para apertar. Você não percebe nada. Você só tomou um copo de leite. Mas dentro de você, a esponja recebeu o sinal. E ela escuta esse sinal melhor agora do que escutava aos 30. Esse é o primeiro indício. Silencioso, invisível, mas presente. É o tipo de evidência que não aparece em nenhum exame que o médico pede de rotina. Aparece só no efeito acumulado, lá na frente, quando você começa a se perguntar por que está acordando à noite. Esse é apenas o primeiro dia, e o efeito é silencioso. O que acontece quando esse sinal se repete por uma semana inteira é diferente, e é justamente aí que a maioria dos homens deixa passar. 7 dias de leite no café da manhã significam 7 picos consecutivos de IGF-1. Em paralelo, o excesso de cálcio começa a interferir na vitamina D. E a vitamina D, na sua forma ativa, é uma das principais aliadas da próstata. Pesquisas recentes sugerem que essa competição entre cálcio em excesso e vitamina D pode reduzir o efeito protetor que a vitamina D exerce justamente no tecido prostático. Você ainda não sente nada, mas o pH do tecido começa a mudar discretamente. A inflamação subclínica começa a se instalar, e a esponja vai ficando um pouquinho mais inchada a cada dia. É um acúmulo invisível. Invisível até deixar de ser. E é por isso que os homens que chegam até mim quase sempre dizem a mesma frase. Doutora, isso veio do nada. Não veio. Veio se construindo, copo a copo, durante anos. O que aconteceu na primeira semana ainda é reversível em poucos dias.
O que acontece nas próximas 6 semanas vai exatamente na direção contrária do que a maioria dos homens espera. E é por isso que tantos só percebem quando já estão acordando 3 vezes por noite, com a esposa cansada e o sono partido. Aqui, o silêncio começa a virar sintoma. A inflamação subclínica que se acumulou nas semanas anteriores começa a deixar a próstata um pouco maior, um pouco mais pressionada. E como ela fica encostada na uretra, qualquer aumento, mesmo que pareça pequeno, começa a apertar o cano por onde a urina passa. O efeito é mecânico, é físico, e é exatamente o tipo de mudança que ninguém te avisa que está chegando. É aqui que aparece o jato mais fraco, a sensação de não ter esvaziado, a urgência que dá pouco aviso e te faz acelerar o passo no shopping. E, em muitos homens, a primeira ou a segunda ida ao banheiro durante a noite. Aquela ida que você passa a achar normal. Não é normal, é consequência. E é aqui também que o homem começa a fazer adaptações silenciosas. Senta na fileira do corredor no cinema. Vai ao banheiro antes de sair de casa, mesmo sem vontade. Evita beber água depois das 8. Pequenas concessões que, juntas, formam um mapa de uma coisa que ninguém quer admitir que está acontecendo. Muitos homens que enfrentam esse quadro de levantar à noite, jato fraco e sensação de esvaziamento incompleto, não contam para ninguém. Resolvem sozinhos, vão levando e esperam que melhore. Em muitos casos, não melhora, porque o que está por trás disso raramente se resolve sem a informação certa. E tem um detalhe de momento, de quando fazer essa mudança, não só do que mudar, que eu explico no protocolo Bianca e que determina se a próstata começa a responder em poucas semanas ou se o processo continua avançando por meses sem você perceber. O protocolo Bianca cobre essa progressão inteira. Os 10 capítulos mostram exatamente o que muda em cada fase do que você acabou de ver e o que fazer em cada uma delas, com o guia alimentar A Mesa do Homem de 60 e o diário de 30 dias para você monitorar cada etapa da sua recuperação. Eu deixei o link no comentário fixado para facilitar. Dá uma olhada e veja se esse detalhe também está faltando na sua rotina sem você perceber. As informações que você está recebendo são educativas e não substituem orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual. Voltando à investigação, agora a história fica mais séria. Falando em meses e anos, o tecido entra numa fase diferente. Quando esse padrão se mantém por meses ou anos, o tecido da próstata vai se adaptando à nova realidade hormonal. IGF-1 elevado de forma crônica. Vitamina D reduzida no tecido prostático. Inflamação baixa, mas constante. Pesquisas longitudinais publicadas recentemente reforçaram um padrão que estudos anteriores já tinham apontado, e é aqui que a investigação começa a fechar o cerco. O consumo regular e elevado de leite, especialmente leite integral, está associado, em homens acima de 55, a uma maior taxa de crescimento prostático ao longo dos anos. E, em algumas análises, há um aumento na frequência de sintomas urinários compatíveis com hiperplasia benigna sintomática. Eu não vou te dar números percentuais aqui, porque os intervalos de confiança variam de estudo para estudo. Cada metodologia mede a coisa de um jeito, mas o sinal está lá, e ele aparece de novo a cada nova publicação. É o tipo de evidência que, quando se repete, deixa de ser coincidência e começa a ser padrão. E padrão, quando se trata do seu corpo, merece atenção. Mas a boa notícia, e essa é a parte que eu quero que você leve com você, é que esse processo é parcialmente reversível, especialmente nos primeiros estágios. Muitos homens relatam que, ao reduzir ou substituir o leite no café da manhã por opções com perfil hormonal diferente, bebidas vegetais sem açúcar, ovo cozido, frutas com castanhas ou simplesmente água com café preto, começam a perceber mudanças nas primeiras semanas.
Em geral, a primeira coisa que muda é o número de idas ao banheiro durante a noite. Aquela segunda ida que tinha virado rotina simplesmente desaparece e o corpo volta a ter 5, 6 horas seguidas de sono. Depois, a sensação de esvaziamento melhora. Você sai do banheiro sentindo que fechou o assunto, em vez de já estar contando os minutos para a próxima vez. Em seguida, o jato volta a ter um pouco mais de força e iniciativa. E só depois disso é que o exame de PSA começa, em alguns casos, a refletir essa mudança. E isso sempre depende da avaliação do seu médico em consulta presencial. Lembra do Luiz? Quando ele me procurou, levantava 2 vezes por noite, o jato estava fraco, o PSA no limite. Eu pedi para ele tirar o leite do café da manhã durante 60 dias e substituir por ovo cozido com café preto. Só isso. Uma única troca, todo dia. Sem remédio, sem suplemento caro. Apenas uma escolha diferente, repetida com paciência. Ele voltou ao consultório 2 meses depois e me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Doutora, eu tenho dormido a noite inteira. Faz décadas que isso não acontecia. Aquela primeira ida ao banheiro às 2 da manhã, que o Luiz achava que era normal da idade dele, simplesmente parou de existir. E o PSA dele, na avaliação seguinte, tinha melhorado discretamente. O Luiz não tomou remédio nenhum. Não passou por procedimento nenhum. Ele só ouviu o sinal que o corpo dele estava enviando há anos e mudou uma coisa no café da manhã. Uma coisa só, repetida todo dia, por 60 dias. Agora eu te pergunto com sinceridade, você está em qual dessas fases? Talvez ainda na primeira, sem sintoma nenhum, mas com o sinal já circulando todo dia. Talvez na segunda, com o jato começando a hesitar de manhã, de um jeito que ninguém repara além de você. Talvez na terceira, com aquela ida noturna ao banheiro virando rotina silenciosa. Talvez na quarta, convivendo com isso há anos, sem nunca ter ligado uma coisa à outra. Compartilha este vídeo com um amigo que toma leite todo dia no café da manhã. Ele provavelmente nunca conectou o copo da manhã com o que ele sente à noite, porque ninguém nunca explicou para ele dessa forma. Esse vídeo pode ser o começo dessa conexão para ele. Em 7 dias, sem o leite da manhã, muitos homens relatam que a primeira ida ao banheiro durante a noite começa a desaparecer. Em 30 dias, a sensação de esvaziamento e a força do jato costumam mudar de forma perceptível, e o sono volta a ser de 6, 7, 8 horas seguidas, sem interrupção. Em 90 dias, o que parecia normal da idade deixa de ser normal, e a esposa, sem você precisar avisar, percebe que algo mudou. E você passa a entender pela primeira vez que a sua próstata estava reagindo a um sinal que você dava todo dia, no mesmo horário, sem nem desconfiar. Você passou a vida inteira ouvindo que leite faz bem. Hoje você passou a entender por que, depois dos 55, a história pode ser muito diferente. Não é a idade que decide o futuro da sua próstata. É a soma das pequenas escolhas que você faz no café da manhã, ano após ano, dia após dia. E é por isso que eu digo, com a tranquilidade de quem viu isso acontecer dezenas de vezes, o corpo de um homem de 60 anos não está condenado a piorar. Ele só precisa que você pare de mandar todo dia, sem querer, o sinal que o faz piorar. É uma escolha, pequena, diária, sua. Você viu onde está na linha do tempo, e a boa notícia é que ainda dá para mudar o curso. E o protocolo Bianca foi criado para homens que entenderam que o corpo muda com o tempo e querem um plano concreto para responder a isso. Os 10 capítulos cobrem exatamente essa progressão, o que muda em cada fase e o que fazer em cada uma delas, com o guia alimentar e o diário de 30 dias para você monitorar cada etapa da sua recuperação. Homens que reverteram esse quadro não esperaram chegar à fase mais difícil para decidir. E se em 7 dias você achar que não valeu, é só pedir o dinheiro de volta, sem nenhuma pergunta. São R$19,90. Você clica no link, paga com Pix ou cartão e em menos de 2 minutos está lendo no celular ou no computador. O link está no comentário fixado. Eu deixei lá para facilitar. Seu corpo leva anos enviando sinais.
Hoje você começou a ouvi-los. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Bianca Rangel. Cuide-se, mantenha-se informado. E lembre-se, seus melhores anos não estão atrás de você. Eles podem começar agora. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual.